só para a gente não ter microfonia e interferência aí no som, tá? Então, boa noite a todos, obrigado aí pela presença de todos, e vamos iniciar o nosso estudo aqui hoje, agradecendo ao nosso Senhor pelos momentos que estamos padecendo, passando, mas principalmente pelos momentos finais, que se soubermos levar com dignidade, com confiança, serão definitivos em nossa história espiritual. Nenhum espírito pode avaliar a grandeza do momento que estamos vivendo. Estamos todos aqui, neste momento, sujeitos às dificuldades, mas dentro do esclarecimento que o Espiritismo nos permite, estamos conseguindo, estamos agradecendo a Deus e, acima de tudo, prosseguindo na tarefa abençoada de viver com dignidade, equilíbrio e segurança dentro do que é possível. Assim que os nossos amigos aqui presentes, nos planos mais importantes da vida, que é o plano espiritual, nos auxiliem neste instante, envolvendo o pensamento daqueles que aqui se encontram e dos seus afetos queridos, a fim de que a prece e a vibração que nos é peculiar envolvam os corações mais frágeis que se encontram testemunhos neste momento. Muito obrigado, Senhor, com alegria, muita satisfação, nós nos sentimos em teu coração. Que assim seja. Muito bem, então, gente, de novo, vamos continuar o nosso estudo de fluidos e recapitulando rapidamente, então, o que nós havíamos colocado na semana passada, né? Os fluidos, aí eu acho que já está apresentando para vocês, né? Deve estar apresentando. Os fluidos, eles se compõem do fluido cósmico, e nós tínhamos visto que é possível a gente ter várias formas de entender o que seria esse fluido cósmico e suas manifestações, né? Então, basicamente, a gente vai encontrar nos livros de André Luiz, principalmente, a ideia, pela primeira vez, do fluido como matéria sutil, né? Formando tudo o que existe no mundo espiritual. E também um campo de energia. Falamos também do fato do ser humano emitir luz, corpo humano emite luz, numa vibração, né, bem, assim, não é uma luz visível, como a gente está acostumado a ver, assim, enxergar as coisas, mas são fótons, constatados que são fótons, e como vocês estão vendo o dedo da pessoa, né, principalmente esses dois dedos, eles emitem mais luz do que o normal. Outra parte do nosso corpo que emite luz, naturalmente, é o rosto de uma pessoa. Muita luz. Então, é sabido que todos os curadores, quando estão num processo de passe, de cura, etc., eles aumentam a intensidade dessa irradiação de biofótons, fótons que vêm de alguma condição da vida do ser humano. Então, isso para nós vai ser muito importante. Eu também falei da questão eletromagnética, que existe um padrão bioelétrico nas espécies, nos seres vivos, e que não é o código DNA que preside a formação dos órgãos e partes de um corpo, e sim o padrão bioelétrico, né? E aí falei um pouquinho do magnetismo, eu não me lembro se eu mostrei esse slide, mas esse slide, ele é um ímã, tá? Vocês estão vendo aqui, isso aqui é um ímã, esse quadradinho aqui, e o que vocês estão vendo aqui, que parece uma flor, é o campo magnético quântico. Não é aquele campo magnético da malha de ferro em cima do ímã, que é a parte externa, exterior. Esse é o campo magnético quântico, que é produzido por entrelaçamento, tá? Na verdade, é muito bonito, né? Não é só isso aí. Mostrando que existem coisas que estão acontecendo por efeito magnético que a gente nem imagina e que ainda vai ser objeto, assim, de descobertas, de inovações, tá?
Então, hoje, vou começar com a ideia, aproveitando dos biofótons, para recordar, segundo alguns espíritos, que pensamento é sempre luz. Isso é uma ideia bastante original, né? E que só no espiritismo a gente vai encontrar um pouquinho mais de desdobramento, né? Primeiro, aquele conceito que a gente tinha de energia, que vem lá da física, capacidade de realizar trabalho, capacidade de produzir coisas, né? E que se manifesta de diversas formas, energia de movimento, energia gravitacional, elétrica, química potencial, bom, tudo que a física e a química têm estudado por aí, né? Mas o fato é que ninguém sabe o que é energia. Se tem uma noção matemática, se expressa por meio de equações, mas qual é a natureza primeira, intrínseca da energia? E são os espíritos que vão dizer essa frase aqui que está em negrito, que eu acho extraordinária. Segundo os espíritos, a energia, de uma maneira geral, é a secreção mental por excelência. A emanação primária de Deus Criador e, por extensão, a emanação de cada criatura. Então, isso vem dentro daquele conceito de que tudo que existe no mundo espiritual ou no mundo material é uma emanação que se sustenta nessa emanação primária, que é a emanação divina, o pensamento divino, a energia divina. Então, essa matéria-prima substancial, essa matéria-prima primordial, tem vários nomes, né, para tentar dizer que é o básico, que é o primeiro, o éter. Na verdade, isso tudo é o fluido cósmico. Então, quando a gente falou, na semana passada, que Deus envolve todo o universo por meio do fluido cósmico, porque o próprio universo é sustentado, o próprio universo, ele acontece por meio desse fluido cósmico, por modificações do fluido cósmico. Com isso, todo o universo está interligado. Todo o universo é solidário. E neste momento, tudo que existe no universo é captado, é sentido, é percebido pelo pensamento divino. Isso é uma ideia que Kardec vai desenvolver na Gênese também, quando fala de Deus, com esse fluido inteligente, capaz de sentir instantaneamente qualquer coisa no universo. Então, é um pensamento extraordinariamente sublime. Você ter a certeza de que não existe um movimento sequer que você realiza fora de Deus. Algo que foi, assim, agraciado na Bíblia, que foi colocado nas literaturas mais antigas da humanidade. Estamos vivendo em Deus, estamos nos movendo em Deus, e agimos e vivemos por Ele. Então, dentro dessa ideia, né, dentro dessa visão, né, a gente vai estabelecer aqui duas naturezas, ou dois tipos de fluidos. Um é o fluido cósmico, que é esse pensamento divino que vem dessa emanação divina. Os hindus também chamam isso de Ishvara, que é o Deus criador e a manifestação ao mesmo tempo. Diferente dos ocidentais, que têm a concepção religiosa oriunda do do catolicismo, mas que você tem aquele Deus criador apenas, os hindus concebem a divindade como criadora, mas a própria substância dentro da qual, acima da qual esse Deus criador cria, é Deus, é parte de Deus. Então, essa emanação foi trazida para o Espiritismo. E aí você vai perguntar, mas de onde trouxeram essa ideia, né? Às vezes eu fico me perguntando, eu não consegui uma resposta ainda, né? Como Kardec teve essa ideia extraordinária de trazer essa visão, que é uma visão digna de milhares de anos atrás, colocadas lá na doutrina dos Vedas, do Vedanta. Essa própria ideia do Vedanta é a ideia colocada no Livro dos Espíritos, para mostrar a grandeza, né, o quão antigo são os conceitos que estão no Livro dos Espíritos. Tá? E dentro dessa ideia, o fluido cósmico, nós vamos ter o fluido do espírito, ou o pensamento do espírito, né? Uma radiação da mente espiritual, dotada aí de propriedades quimioeletromagnéticas e constituída por
partículas, corpúsculos de natureza fluídica, que vai ter certas propriedades. Então, a gente vai entender que o pensamento do espírito é fluido também. Né? Dentro desse pensamento, dentro dessa ideia, essa imagem mostra um pouquinho. Né? No mundo espiritual, nos livros dos Espíritos, na Gênese, nas obras de André Luiz, a gente vai encontrar aqui essa ideia de fluido espiritual. Né? O que é fluido espiritual? Eu coloquei porque, como são vários termos, deixa eu só consertar, eu vejo um negócio errado aqui. Quando você tem, no mundo espiritual, os fluidos espirituais, são o quê? São aquela emanação mental. Os espíritos se referem ao mundo espiritual composto de fluidos. São fluidos espirituais. É o mesmo conceito que a gente viu primeiro, então, de pensamento. Os fluidos espirituais são o quê? O pensamento, é a irradiação mental dos espíritos que compõem o mundo espiritual. Tá? Então, dentro dessa ideia, o fluido espiritual também vai ser chamado de fluido magnético para o espírito encarnado. Então, você tem o espírito produzindo um fluido, que é o pensamento dele. Quando esse espírito reencarna, é uma alma, tem um corpo, ele vai produzir pensamentos também. Mas esses pensamentos serão pensamentos condicionados, em certa medida, pelo efeito da matéria física. Então, nós vamos chamar esse pensamento de fluido magnético. Então, veja que é a mesma coisa do ponto de vista da natureza. É pensamento. Pensamento de Deus, pensamento do Espírito, ou pensamento do homem, são sustentados pelos fluidos. Mas, conforme a natureza do que eu estou falando, eu vou dar um adjetivo. Se eu estou falando de Deus pensando, eu vou dizer fluido cósmico. Se eu estou falando do Espírito pensando, eu vou dizer fluido espiritual. Se eu estou falando da pessoa, do sujeito encarnado pensando, fluido magnético. Tá certo? Então, você vai encontrar esses termos. Mas, de uma maneira geral, o fluido magnético é o fluido do pensamento contínuo que a gente estabelece, a gente gera naturalmente no processo que a gente não sabe exatamente como surgiu, tá? Tem várias teorias, mas que, eventualmente, nós conseguimos realizar. Então, esse aqui é um livro, uma imagem do livro Mãos de Luz, em que mostra um pouquinho da ideia desse pensamento. Então, eu queria que vocês... eu vou usar uma imagem aqui, se você não ficar claro, depois vocês me questionem, por favor, tá? Acho que todo mundo conhece aqui, hoje em dia, o painel solar, né? Que você coloca aquele painel lá no teto, no telhado, e esse painel solar é feito de uma substância semicondutora, um tipo de não é um silício, mas vou usar silício como exemplo. Ele absorve a luz, né, os grânulos de luz, e esses grânulos de luz produzem correntes elétricas, elétrons em movimento. Tá? Bom, do mesmo jeito, isso que vocês estão vendo aqui, é o painel solar do espírito, também chamado de aura. A aura tem a capacidade de absorver luz. Mas que tipo de luz? A luz vinda da realidade espiritual, a luz que vem desta realidade cósmica. É a luz, essa irradiação que essa aura absorve, é como um painel solar. Absorve a irradiação e transforma em correntes elétricas. Essas correntes de elétrons, elas circulam no corpo, circulam nos centros de força e vão produzindo determinadas alterações conforme a experiência, a capacidade de manipulação do espírito, produzindo centros de força e produzindo toda uma estrutura, um cosmo interior, um mundo isolado, quase que isolado, não é isolado, mas um mundo específico para aquele espírito. Então, nós funcionamos como verdadeiros painéis de absorção de energia solar, só que não é solar. É a energia que vem dos raios da experiência, tá? Vocês vão achar estranho o que eu falei agora. Que raio é isso? Raio da experiência. Pois é, por isso que é importante conceber
o que é fluido, porque vocês vão ver que não existe abstração, no sentido de coisa que não existe, né? Ideal. Existe uma realidade que é intangível, mas que é fluídica e, portanto, ela é capaz de atuar. Muito bem, a gente já vai voltar nisso. Então, cada um de nós, ao absorver radiações, você pode imaginar assim, alguém está me dando um passe, como se fosse um painel solar, eu absorvo aquela energia e produzo uma corrente eletrônica que produz radiação. Tá? Só que, além disso, a gente, para entender isso, a gente vai já separar, então, em alguns tipos de fluidos. Tá? Nós vamos ter o mundo material com os fluidos inorgânicos. E aí está incluindo a onda eletromagnética, as ondas de calor, tá? As ondas produzidas por energia química. Aqui nós temos o mundo da matéria e os fluidos, vamos chamar de inorgânicos, eles suportam, eles sustentam tudo quanto é tipo de energia material. Tá? Então, aqui vocês têm um exemplo da foto Killian também, que é vital, é orgânico, né? Você tem os fluidos magnéticos, os fluidos vitais. Então, olha, o que está acontecendo do 1 para o 2? A matéria aqui, o cristal, ele é dotado de fluido. Aqui nós temos o fluido magnético na ponta dos dedos do indivíduo. Isso é uma quiligrafia. Ora, esse fluido magnético, ele tem um parentesco com aquele fluido do cristal, mas ele já sofre um processo de complexificação, ele já se torna algo de uma natureza diferente, tá? Porque ele manifesta um atributo que no ser inorgânico não havia, que é a condição de vida. Então, aqui, o fluido magnético ou o fluido vital, usando como um sinônimo, ele é aquela qualidade fluídica que já está presente no ser vivo, tá? E aí nós temos, aqui também um exemplo de uma quiligrafia de uma folha, onde você vê a emanação fluídica. Claro, esse efeito aqui que vocês estão vendo azul, é o efeito elétrico da emanação fluídica, tá? Isso não é o fluido, é o efeito do fluido no campo elétrico, mas é um fluido vital ou magnético que causa isso. E aí a gente vai encontrar também os fluidos espirituais, como eu falei antes, né? Aqui é só uma imagem abstrata, não significa muita coisa, mostrando, então, que em todo ser humano existem esses três campos, ou três tipos de fluidos. Fluidos inorgânicos, cada átomo, cada molécula de água que você possui no seu corpo, possui uma estrutura geométrica e se sustenta por meio de fluido. Fluido é um tipo de fluido de uma natureza mais material. Além disto, a água do seu corpo, ela é capaz de servir de veículo para transportar o fluido vital, o fluido magnético, né? E, além disso, esse fluido magnético, o fluido vital, ele é capaz de sofrer a influência de um outro tipo de fluido, que é o seu pensamento. Então, não sei se vocês estão entendendo. O que eu quero dizer com a palavra fluido? Quero dizer que tudo aquilo que antes não era material, não era palpável, não tinha substância, tem substância. Até o pensamento, que para quem estuda pensamento nas escolas de psicologia, o pensamento é uma abstração, ele não tem uma realidade física. Para nós, o pensamento, ele tem sim uma realidade física e atua nos demais reinos de fluidos da natureza. O pensamento, então, ele vitaliza, ele dá cor, ele dá propriedades específicas aos fluidos vitais. E os fluidos vitais transformam os fluidos inorgânicos do mesmo jeito. Tá? Então, esses fluidos aqui faz com que a gente, falando do pensamento, caminhe para uma noção operacional de fluido. Sempre que houver relação no universo, há presença de fluidos. Então, se eu entro numa sala, como eu falei na semana passada, você está indo para a sua casa, você vai pensar na sua casa. Bom, se você lembrou da sua casa antes de chegar dela, você já estabeleceu uma relação fluídica com a sua casa. Então, essa relação não é simplesmente pensar na casa, como se isso não tivesse nenhum efeito material. O que eu quero dizer é que tem, do mesmo jeito
que eu envolvo um objeto que eu gosto muito, de fluidos, eu faço isso com tudo aquilo que eu me relaciono. Tudo. Isso significa que todo indivíduo, para atuar no mundo e para receber do mundo o efeito da atuação, estabelece uma vinculação fluídica com o mundo, fazendo, então, com que qualquer experiência seja uma experiência de troca fluídica. Até o fato de você pensar neste momento em Deus e entender Deus presente em toda parte, como se fosse uma substância, um vapor, uma secreção, o nome que a gente quiser, este efeito de pensar produz um efeito no seu pensamento, estabelecendo uma mudança fluídica no seu perispírito. E essa noção é a noção que a gente vai precisar usar para falar da manipulação fluídica. Vanderlei. Pode falar. À vontade. Através, a gente pode dizer que este é o mecanismo que nos torna co-criadores da natureza? Precisamente, é esse mesmo mecanismo. Entendi. A gente cria o tempo inteiro. Tem até uma observação de Leon Denis que diz o seguinte, que à medida que o tempo passa, a gente precisa tomar cuidado para não criar relações magnéticas com coisas desnecessárias. Então, o exemplo que eu sempre dou, se você tem dois pares de sapatos, você tem que cuidar dos seus 2 sapatos. Mas, de repente, você tem 50 pares de sapato. Você pode não perceber, mas você magneticamente estabelece uma relação fluídica com cada um deles. Para manter tudo isso, há um desgaste de energia, há um desgaste fluídico. Então, por isso que quando uma pessoa ela é materializada, no sentido de preocupações com a vida material excessiva, com coisas, tá? Não é nenhum demérito por ter coisas, não. É simplesmente um fato. Não é possível cuidar de nada sem estabelecer uma relação fluídica. Portanto, dependendo da relação que você estabelece, ela desgasta. Em vez de ajudar, ela atrapalha. Até para estudar um assunto. Quando você for estudar um assunto, você precisa estabelecer uma relação fluídica com o assunto. Porque, diferente do que a gente imagina, os assuntos não são abstrações. Eles têm realidade fluídica. O exemplo que eu vou dar para vocês é a música. Né? Quem já escutou, por exemplo, A Morte do Cisne, que é lindo, né? É uma das músicas mais lindas que eu já vi, A Morte do Cisne. Quando você escuta A Morte do Cisne, se você parar para pensar, aquilo são uma sequência de movimentos de moléculas que estão vibrando. O som é isso. Como eu posso me emocionar às lágrimas ao ouvir uma sequência vibratória de movimento molecular? É porque as moléculas do ar, elas estão transportando uma realidade que ficou eternizada nas vibrações do canto do cisne, da morte do cisne. Que vibrações são essas? Fluidos. Os hindus têm um termo, chama-se registro acásico, tá? Porque eles dizem que a história de toda a humanidade, de todo o universo, está registrada no campo acásico, que a gente pode entender como fluido cósmico. No fluido cósmico existe a gravação de tudo aquilo que já aconteceu da nossa história espiritual. Então, quando você escuta uma música, você entra em contato com esse registro fluídico, que vem através das moléculas de ar. Mas você só vai compreender aquilo se você fizer um processo de sintonia com aquilo. Portanto, não basta ouvir uma música para se emocionar. Oi? Acho que alguém estava falando. Não basta estabelecer uma sintonia. Não basta ouvir uma música. Você precisa sintonizar-se com aquele registro fluídico. Então, é um processo extraordinário, né? Muito bonito. Muito bem. Aí, a gente tem a questão
Vanderlei, só uma pergunta. Você deu o exemplo da música, né? E no caso de... Se eu tiver aversão à música, eu vou me sintonizar, mas de uma forma diferente, de uma forma aversiva, é isso? O que é a aversão à música, né? Se você Se eu não parar, por gostar exemplo, da dar um exemplo. música. Não, eu sei, Ou só não para te dar um gostar da exemplo. pessoa. Desculpa. Eu tenho aversão a funk. Aversão Não mesmo. Para falei, mim, só pensei. não, eu tenho. Para mim, se o funkeiro morrer, não faz falta. Nossa, Eu tenho verdadeira ojeriza aquilo. eu Ojeriza. pensei, Pela mas não qualidade falei. da música. Mas o que acontece? Quando eu escuto aquilo, há um tempo atrás, aquilo me incomodava demais, porque falava de coisas baixas, de coisas sensuais, de coisas sem nenhum, assim, sem dignidade. Bom, enfim, até eu começar a pensar, mas por que me incomoda tanto isso? É porque eu já fui assim. E aquilo me faz evocar situações ou experiências que eu já não quero mais. No momento que eu entendi isso, eu entendi, mas olha só, aquilo me incomoda, porque uma coisa é você não gostar e ficar indiferente, não te atinge. Outra coisa é atingir. No meu caso, atingia. E atingia por quê? Porque aquilo retratava uma parte da minha própria história. Com aquela história, não a música necessariamente, mas com aquilo que está envolvido na música. Quando eu comecei a perceber isso, eu pensei, mas olha só, isso me incomoda, porque eu estou interagindo com isso. Porque eu estou, de alguma maneira, dando crédito para isso. Aí eu fiz um processo racional, aquela coisa assim, mas isso não preciso mais disso. Então, hoje em dia, eu não gosto, mas já não incomoda tanto como me incomodava no começo. Então, quando você escuta uma música e você não gosta, você vai ver que a reação emocional que você tem, ela vai estar ligada às próprias vibrações que você tem. Por isso, requer de você uma certa maturidade, para não culpar o outro, que é o autor da música, por pior que seja, tá? E para você também poder ter condições de avaliar se vale a pena, se aquilo persiste ou não, se você deve ou não ficar com aquilo, se você tem uma opção diferente. E você vai ver que, normalmente, o que acontece é que aquilo desperta em nós uma recordação, não recordação clara, mas uma emoção, um sentimento que você não gosta mais, ou que você não topa muito, tá? Então, é um processo importante de você entender isso, para a gente não ficar sujeito a isso. Porque não dá para você apagar o mundo e rebobinar a fita, não dá para fazer isso. Você tem que conviver. E durante muito tempo, a gente vai viver num planeta cheio de diferenças, no sentido pior do termo, né? Diferença para uma coisa horrível, uma coisa ainda muito primitiva. Tá certo? Muito bem. Então, uma coisa que é importante a gente entender, até para entrar depois na questão da ação do pensamento fluídica, né, essas duas frases aqui que eu resolvi colocar para a gente ter o que comentar. A gente tem que entender primeiro a questão que tudo está permeado pela ação fluídica divina. Tudo. E desta maneira, como tudo está mergulhado no fluido inteligente divino, essa frase faz todo o sentido possível. A natureza, na natureza, na verdade, a justiça se realiza de forma automática e perfeita, nos exatos termos de um nível evolutivo de cada ser e dos seres que com ele se relacionam. Isso é muito importante para que você possa entender depois qual o efeito que tem da irradiação fluídica, né? Um outro nome para isso que eu estou colocando na primeira frase é lei de ação e reação, ou que os hindus chamavam de karma. Então, muita gente acha que a lei de ação e reação é de uma vida para outra. Não é verdade. A lei de ação e reação, ela é um dos aspectos da lei divina. E, portanto, ela está agindo o
tempo inteiro, toda hora, não existe como não haver essa ação da lei divina, a lei de ação e reação. Então, dessa maneira, mesmo eu não percebendo, naturalmente, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós dizemos, se enquadra neste processo chamado lei de causa e efeito. E é dentro desse equilíbrio, garantido pela lei de Deus, que eu preciso entender a minha ação fluídica ou a minha ação magnética naquilo que me compete. Tá? Então, entendendo que a gente é sempre livre para escolher, mas não é livre nos resultados. E quando eu falo que não é livre nos resultados, quer dizer que nós não temos a capacidade de definir um resultado. Em nenhum aspecto. A gente pode querer um resultado, almejar um resultado, mas você não pode garantir um resultado. Inclusive da cura de uma pessoa. Inclusive de alguém. Então, repara, existe na natureza, pela emanação fluídica de Deus, a garantia de que tudo está sendo cuidado. Então, esse é o aspecto da lei de causa e efeito que a gente não pode deixar de entender. E aí tem o segundo, que a gente chama de princípio do mérito, que todos nós vamos agir e sofrer a ação, sempre, vamos auxiliar e ser auxiliado, mas sempre de forma proporcionada, de forma automaticamente condicionada pela condição evolutiva de cada um, de cada ser que está agindo. Então, existe sim uma coisa chamada princípio do mérito, e a gente não tem como evitar isso. Então, são 3 aspectos, recordando. O fluido cósmico, que tudo permeia e sustenta e dá realidade a tudo. A questão da lei de causa e efeito, que atua instantaneamente, eternamente, garantindo o equilíbrio de tudo. E o princípio do mérito, que faz com que a gente só possa ou só consiga receber ou agir em conformidade com a nossa condição evolutiva. Esses 3 vão auxiliar a gente a potencializar cada vez mais a ação fluídica que a gente realiza eventualmente. E que ação é essa? Uma ação que a gente chamou, então, no começo aí, de uma espécie de painel solar, a nossa aura. A nossa aura, ela tem a função tanto de absorver, né? Então, a gente assimila, a gente armazena, a gente exterioriza esses princípios que a gente poderia chamar de pensamentos de Deus. Tá? E a gente não só faz isso, a gente se alimenta disso. O que a respiração é para a planta, o que a fotossíntese é para a planta, a respiração do fluido divino, para nós espíritos, tem a mesma função. A gente se manifesta porque a gente absorve o tempo inteiro, assimila e exterioriza essa emanação. Então, cada um de nós, aí que eu gosto dessa imagem, porque ela é só simbólica, mas simbólica até este ponto, né? Ela mostra aqui algumas emanações fluídicas de pessoas, tá? Que estão submetidas a um mesmo momento, mas cada um vive aquele momento com as suas particularidades. Por que isso? Porque cada um vai transformar essa energia divina conforme a sua condição evolutiva em alguma coisa. Para alguns, um momento de dor gera angústia, revolta e desespero, criando essa inquistação mental aqui, ó, essa bola esquisita aqui em cima da cabeça. Para outros, a mesma experiência pode gerar confiança, sensação de liberdade e de gratidão por se libertar de um processo que estava incomodando ou aprisionando, dependendo, então, da compreensão e da aceitação daquela situação pelo espírito. Então, dentro dessa situação, é muito legal essa imagem, eu gosto muito dela, porque, veja, agora eu vou conseguir fazer entender. A gente tem aqui, ó, uma pessoa, ela interage com a matéria física, ela interage com a vida orgânica, então a pessoa tem
ela pega uma caneca para tomar água, ela tem um corpo que precisa de água, essa pessoa, ela levantou de bom humor ou de mau humor, ela é sensível a críticas, ela é sensível a elogios, e ela é casada, tem filhos, trabalha, etc. Bom, todas as manifestações, esses elipses que vocês estão vendo, são campos de experiência do indivíduo. Tá? Cada campo de experiência, ele é sustentado por fluido, modificações do fluido cósmico universal. E, portanto, este ser, essa senhora aqui, com a sua aura, ela absorve, do mesmo jeito que um painel solar absorve a luz do sol para produzir a irradiação, a energia ou a corrente elétrica, essa mulher absorve radiação do seu corpo físico, absorve radiação da vida orgânica que ela vive, absorve radiação da sensibilidade psíquica, ou seja, das emoções e sentimentos dos outros com quem ela se relaciona também, e dos relacionamentos sociais de uma maneira geral do qual ela participa. Ou seja, todo o universo está impregnado de fluidos. E a sociologia só faz sentido se eu conceber esses raios fluídicos da experiência, fundamentando a sociologia. A psicologia só faz sentido através da troca fluídica realizada por meio dos raios da experiência da sensibilidade. E a biologia só vai fazer sentido quando eu entender que a ação fluídica de cada uma das células do meu corpo interfaceia, interage com o meu perispírito, comigo enquanto espírito. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas o que eu quis com essa imagem mostrar é que cada um de nós está o tempo inteiro fazendo isso, processando raios da experiência. E vem da onde? Vem do meu corpo, das coisas com que eu interajo, vem das pessoas com quem eu converso, que eu amo ou não amo, dos relacionamentos que eu estabeleço no contexto social que eu estou vivendo. Vocês vão ver que essa interação fluídica que dá, que fundamenta a estrutura energética de cada um de nós. Até aí. Vanderlei. Deu para entender? Pode falar. Eu sei onde é que você chegou, né? Entendi, talvez não com tamanha profundidade, né? Mas eu queria, você poderia voltar no slide anterior, só para eu definir uma dúvida? Esse aqui? Por favor. Esse aqui? Isso. Mudou, isso, agora mudou. Me perdoe, mas é só uma questão para mim de tentar alinhar, tudo tem um mecanismo, né? E eu entender, colocar as coisas nos seus devidos lugares para que eu possa continuar raciocinando. Eu até entendo que, como eu concebo a aura, né, que ela é uma exteriorização, né? Tá? Mas o armazenamento e a assimilação, ela é feita no perispírito. Ou você está colocando aura junto do perispírito e não a aura uma emanação. O modelo... Pois não. O modelo do perispírito, como um corpo intermediário, ele vem lá do espiritismo, de Kardec, né? E depois das obras básicas, André Luiz introduz, não só André Luiz, mas foi quem introduziu o conceito da emanação, a aura, né? Então, o que acontece? É uma questão só de terminologia. Então, por isso que deixa eu mostrar aqui do começo, ó. Por isso que no começo eu coloquei para vocês esse slide aqui. Existe modelos, ó. Quais modelos podemos usar? Então, modelo é sempre uma forma de entender o fenômeno, mas não é o fenômeno. O perispírito é um modelo. Nesse sentido, como modelo, o perispírito,
ele é aquele invólucro, né? Ele é um invólucro, se você tem aqui o espírito, tá? O perispírito seria o invólucro. Então, você está vendo esse homenzinho aqui, é o perispírito. Só que esse invólucro, ele não termina nas delimitações da forma de um corpo. Ele emana. Ele continua, ele emana, ele continua. Sim. Porque os espíritos dizem que não dá para saber aonde termina o corpo ou começa o perispírito. Nesse aspecto, então, a gente pode entender que a aura é o perispírito na sua propriedade de emanação. Entendi. Exteriorizada. Tá? Mas eu também posso falar do braço do André Luiz, da mão do André Luiz, que eu apertei, não apertei não, mas eu apertei a mão do espírito, no mundo espiritual. Quando eu apertei a mão, eu senti uma mão quente, uma mão macia, mas sólida. Eu apertei o perispírito, entendeu? Mas ao apertar a mão, eu também troquei emanação fluídica, entendeu? Então, é só uma questão de você, você saber do que você quer falar. Se eu quero falar do campo de emanação, do campo de energia, por exemplo, na questão de curas, tá, de trocas fluídicas das curas, faz sentido eu falar do campo de energia, da aura. Se eu falar daquela questão de que o espírito não consegue atravessar determinados lugares, ele não consegue passar determinadas paredes, porque o perispírito dele está muito denso, eu posso usar o perispírito como um corpo, tão sólido quanto o nosso corpo aqui, mas falando do mundo espiritual. Deu para entender? Deu, sim. Você desculpe, isso Imagina. Que eu perguntei, a minha dúvida é de menor importância no que você está colocando, mas eu preciso encaixar, porque se eu não encaixar, eu não chego lá na frente, viu? Obrigado. Não, tá certo, tem que falar assim. Vanderlei, tá? Então, o que é bom? Claro, pode fazer, gente. Nessa última colocação que você colocou, do espírito não atravessar determinados lugares, eu posso dizer Sim. que a energia é uma matéria menos densa, alguma coisa assim? Você poderia, eu já vi muita gente falar isso aí, né? O problema, sabe qual é? O problema é que a gente não sabe, do ponto de vista físico, da física aqui, material, não faz nem muito sentido falar isso. Porque, embora tenha aquela famosa equação de Einstein, que todo mundo fala, E igual a MC2 e tal, essa é uma relação operacional, ela não fala da natureza das coisas, tá? Então, o que a gente sabe é que, desde a matéria, né, até a energia, e depois o princípio espiritual, você tem uma mesma substância, uma mesma coisa evoluindo. De fato, a matéria não existe. Aquela matéria sólida que você imagina a matéria não existe. O que é a matéria? Você vai dizer, formada de átomos. Mas o que são átomos? Os átomos são vórtices. Vórtice, tipo roda-moinho. Hoje a gente sabe que os átomos são vórtices de energia. Por alguma razão, são vórtices que estão fechados sobre si mesmos. Mas são vórtices, são movimentos. O que lembra, inclusive, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, uma das respostas do Livro dos Espíritos, quando fala que no universo tem duas coisas, né? Movimento. Né? Um movimento sendo uma delas, né? O princípio espiritual a outra. Então, a gente pode dizer que a matéria e a energia são aparentados. E que a matéria seria essa energia, não condensada, talvez, mas que está delimitada, circunscrita, aprisionada. Entendeu? Aprisionada. Quando você pega, por exemplo, a matéria evoluindo, pega a série estequiométrica, né? A série dos elementos químicos da tabela periódica, você vai ver que do hidrogênio até o urânio, por exemplo, você tem cada vez mais o quê? Complexificação. Você tem cada vez mais prótons, cada vez mais nêutrons, e o negócio vai ficando maior. Chega um momento, o que acontece com o urânio? Aquela matéria
ela emite energia, radiação gama, e o urânio se transforma em outra matéria, outra substância. Então, repara, o que a gente sabe é que a matéria mesma evolui. E a caminhada da evolução da matéria ela se converte em energia. Do mesmo jeito, a energia evolui. Só que a energia, quando evolui, essa energia se transforma em vida. A vida também evolui. E quando essa vida evolui, ela se transforma em espírito consciente. E assim não para mais. Então, matéria, energia, espírito são parentes em fases diferentes da evolução. Só que por trás de tudo isso, ou melhor, sustentando tudo isso, a gente tem o fluido cósmico, que é o que? A emanação do Criador, dando vida e sustentando tudo isso. Então, não sei se eu consegui explicar, ou eu deixei você mais confusa aí. Não, consegui. Pode falar, pode perguntar. Daqui a pouco aparece, evolui alguma coisa na mente e a gente continua com a dúvida. Então, esses estados que eu coloquei da alma, é muito importante a gente entender, porque a gente tem o direito e a capacidade de mudar a natureza das coisas. A gente modifica através do nosso pensamento, tá? Então, quando eu chamo aqui de processos dos raios da experiência, processamento dos raios da experiência, é isso mesmo. Quando você faz um curso de inglês, você acha que está aprendendo inglês, e tá. Só que você está se submetendo a raios de experiência, que vai modificar a natureza do seu perispírito. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você vai modificar. E qualquer experiência que você decida fazer na vida, seja uma experiência física, uma experiência social, uma experiência psicológica, não importa. Você sempre vai extrair daquilo alguma coisa e você vai incorporar na sua economia vibratória, na sua economia áurica, vamos dizer assim. Por isso que a história do ser humano é uma história belíssima nesse aspecto, né? Muito bem. Sob o ponto de vista, então, dos fluidos, né, desse processamento dos raios da experiência, Kardec foi muito feliz quando ele simplificou isso de um tal jeito de colocar duas classificações muito simples de cunho prático para nós, né? Olha o que ele fez aqui. Ele disse que os fluidos, de uma maneira geral, os fluidos espirituais, eles têm dois tipos de efeitos. Ele pode estar classificado conforme o tipo de efeito. Ele vai ter um efeito moral e um efeito físico. Bom, se você parar para pensar nessas experiências todas, né? O que a gente chama de moral, a gente sabe que tem uma realidade fluídica. Quer dizer que a alegria é fluídica? Sim. Tanto é que, lá no livro Domínios da Mediunidade, quando André Luiz fala do psicoscópio, vocês podem conferir lá, os espíritos conseguem identificar disposição moral, se o indivíduo está mentindo ou não, o indivíduo consegue modificar os estados emocionais, tudo o que a gente imagina que não tem uma forma de identificação objetiva, tem. E por que tem? Porque é uma manifestação fluídica. Então, Kardec diz que, do ponto de vista moral, os fluidos são portadores, veículos de sentimentos do ser humano. Então, aquela aura que eu mostrei, ela não é simplesmente um verde. O pensamento da pessoa não é verde só. Esse é o aspecto físico. É um verde de ódio, um verde de ciúmes, um verde de inveja, um verde de orgulho, um verde de egoísmo, um verde de violência. Então, cada um de nós, ao pensar, tá? Ao pensar, produz partículas fluídicas. Vou botar aqui como se fosse uma bolinha. Essa partícula fluídica, ela pode ser uma bolinha, ela pode ser um quadradinho, ela pode ser um triângulozinho. Tá? Ou pode ser uma coisa assim, ó. Muito bem. Semana que vem eu vou mostrar umas imagens para vocês. Hoje não deu tempo, mas eu vou pegar umas imagens de formas e pensamentos. Então, o que acontece? Conforme a inteligência do espírito,
conforme a inteligência do espírito, ele não é capaz de elaborar uma forma muito definida, ou ele é capaz de elaborar formas bem definidas. Então, a inteligência é a capacidade que o espírito tem de manipular de forma mais complexa essa realidade fluídica, produzindo o que a gente chama de conceitos. Só que, além disso, os fluidos são portadores eles têm uma capacidade de ser portador de sentimentos que dão qualidade, que dá um potencial gravificante de atração ou de repulsão. Então, olha que interessante. Enquanto o intelecto ele dá forma, o sentimento vai dar qualidade a essa forma. Só que é o sentimento que vai traduzir-se em atração ou em repulsão entre as formas. Então, quando Kardec diz assim, que os fluidos trazem o cunho dos sentimentos, ele quer dizer que, à medida que eu tiver certos fluidos, produzir certos fluidos com determinados sentimentos, esses sentimentos vão atrair, igual ao magnetismo mesmo, por isso que é fluido magnético, ele atrai obedecendo a um aspecto da lei divina, que é a lei da afinidade. Então, ter sentimentos de raiva é atrair raiva. Ter sentimentos de alegria é atrair alegria. Ter sentimentos de rebeldia é atrair rebeldia. Então, esse é um ponto de vista do aspecto moral. Mas, além disso, como tudo está interligado, né? Veja, nessa imagem aqui, a matéria física, a matéria orgânica, ela está envolta na sensibilidade psíquica. Isso quer dizer o quê? Que está sofrendo o efeito. Então, todo sentimento tem um efeito físico identificável no corpo. Então, eu vou ter fluidos que vão produzir calma, vão produzir excitação, vão produzir irritação, vão produzir sono, vão produzir toxinas, vão produzir tóxicos para o corpo, né? Então, você vai ter sempre esses dois efeitos no fluido magnético. Ele produz um efeito físico e ele pode produzir um efeito moral, conforme a natureza de quem está produzindo aquele fluido. Deu para entender isso aí, gente? Então, eu tenho a inteligência produzindo as formas, mas o sentimento vai dar a qualidade dessas formas. É mais leve, é mais pesado, dá um sentimento de leveza ou de constrição, tá? E tem um detalhe muito importante. Esses fluidos, sendo partículas de luz, para a gente poder usar uma imagem, né, de energia, mas luz, essa luz tem uma certa quantidade de energia, tá? Então, se vocês não entenderem, depois me peçam que eu vou explicar direitinho. A energia do nosso fluido, ela é proporcional à frequência daquela vibração. Então, por exemplo, espíritos amarelos têm uma certa quantidade de energia. Espíritos vermelhos tem uma certa quantidade de energia. Mas por que eu estou falando de espírito amarelo e espírito vermelho? É a aura. Tá? A aura. O espírito que está vibrando num tom azul celeste tem uma certa quantidade de energia. Então, da física, a gente sabe que a energia da luz depende da frequência. Quanto maior a frequência, mais energia tem. Então, por exemplo, a luz azul ultravioleta tem mais energia do que a luz infravermelho ou luz vermelha. E o raio gama tem muito mais energia que a luz visível. Então, sabendo disso, à medida que o pensamento do espírito ele fica mais rápido, ele vibra mais, este espírito manifesta isso na forma de luz. E essa luz tem um poder energético. Por isso que os espíritos elevados, eles podem dissolver a doença. Eles podem dissolver a influência negativa. E é por isso que quando eu estou sob a ação fluídica de um espírito obsessor, se eu me dou conta
da capacidade que eu tenho, eu entro em prece. E quando a prece for honesta e sincera lá do fundo da alma, a vibração da prece, que é o contato direto com o Criador, produz uma irradiação tão forte que cancelaria qualquer tipo de influência obsessiva, apenas pela ação da prece de um indivíduo. Então, a questão é, a gente precisa aprender a ter energia nas nossas vibrações, para que essas energias curem, limpem e nos mantenham sempre sóbrios e saudáveis. Esse é o propósito do que a gente está fazendo. Muito bem, então eu vou dar uma parada aqui, porque já está no horário, né? E deixa aí, se alguém quiser, um minutinho final, fazer mais alguma pergunta. Senão... Vanderlei. Pode falar. Eu não sei se tô indo longe aqui. Não sei se a minha pergunta tem alguma coisa a ver. Mas eu fiquei pensando sobre a energia que o nosso planeta está mergulhado, né? Uhum. Essas energias, esses fluidos, seriam as leis divinas, na qual ele está inserido e nós também estamos mergulhados, né? Uhum. A gente está mergulhado, ó, esse é o Sol. A gente está mergulhado fisicamente dentro do Sol. Só que o Sol, quem mora no Sol? Quem está no Sol? Jesus. A morada de Jesus é o Sol. Então, a irradiação que o Sol produz não é apenas luminosa. É uma irradiação do pensamento crístico que mergulha todo o nosso sistema solar, não só o nosso planeta. Então, olha que coisa extraordinária. Neste momento, eu estou neste momento pensando naquele olho azul lindo, naquela cabeleira bonita, naquele olhar perdido, só por pensar nele, eu sinto uma vibração em todo o meu corpo, uma emoção que me toma conta. Por quê? Porque eu estou, neste momento, me tendo consciência de que eu estou mergulhado no pensamento do Cristo. Então, o nosso planeta está vivendo esse processo. Então, era sobre isso mesmo que eu gostaria de saber. Se ele está oscilando em suas vibrações, oscilando para mais, aumentando as suas vibrações, ou ele vai oscilando de acordo com as nossas emanações. A gente se choca com isso, com os nossos pensamentos, vibrações. Tem alguma coisa, aversões? Deixa eu entender se eu não sei se eu entendi. Ela está falando de economia energética. Isso. Eu não estava conseguindo achar a palavra. É economia energética. Eu queria saber o quão isso pode agravar no planeta, né? As nossas emanações, os nossos pensamentos, até por conta de tudo isso que a gente está vivenciando. Sim. Então, nós somos... O que pode haver, você pode ficar refratário. Você tem a liberdade de ficar refratário. Mas, lembra que até mesmo o objeto mais refratário sofre a influência da difração da luz. Isso é um fenômeno na física. Mesmo os objetos refratários, eles produzem uma difração da luz que acaba criando penumbras. Então, isso quer dizer o que na prática? Por mais empedernido que sejam os pensamentos daqueles espíritos, a luz penetra. E Jesus, de tempos em tempos, produz a queima, realmente a destruição fluídica das regiões mais densas e trevosas do nosso planeta. Ele faz uma limpeza, até pelo que eu acho que você já deve ter assistido, né, as palestras do Divaldo, comentando dos últimos movimentos, né, que aconteceram, que têm acontecido. Então, nesse movimento, há uma oscilação energética aí, nesse movimento, porque todo movimento que você faz, você gera energia. Eu gostaria de saber sobre isso. Tem com certeza, né?
por causa da situação daqueles espíritos Isso. e naquele local. Veja só, num determinado momento, quando você está viciado em certos fluidos, igual um viciado, o que acontece com um viciado em álcool quando ele para de ter o álcool? Ele vai sentir falta, ele vai... A síndrome da abstinência. Abstinência. Então, o primeiro choque que os espíritos vão sentindo, na medida que não tem mais aquela alimentação, é uma abstinência. Uma abstinência que, se vocês perceberem direitinho, para aqueles que se tratam por problemas do álcool, eles adoecem. Eles precisam de apoio psicológico porque eles entram em depressão, não é verdade? Porque é quase uma loucura. E é uma loucura. Nosso planeta já está entrando, na verdade, nesse tipo de crise de abstinência. Então, o Divaldo fala numa palestra que está preparada a reencarnação de Francisco de Assis na Europa nesse século por causa disso. Porque o volume, a sensação de loucura, de desânimo, vai ser tão grande que os espíritos vão ter pouca coragem de sustentar-se na vida. Então, é uma coisa assim que você para pensar, vai acontecer uma calamidade? Não. É a síndrome da abstinência do mal. Estava tão acostumado que os espíritos vão sentir-se perdidos, e vão se sentir sem chão, e vão precisar de ajuda, e muita ajuda. Então, respondendo a sua pergunta, isso produz movimento? Muito movimento. Muito, só que, lembra assim, nós estamos agora vivendo o processo de expurgação, né? Então, são movimentos, só que são movimentos contidos. Para fazer equilíbrio a tudo isso, a gente tem a reencarnação em massa de espíritos com condição vibratória muito melhor que a nossa. Então, eles vão sustentando, através da música, através da arte, através do comportamento digno, através da educação. E acreditem se quiserem, olha só o que eu vou dizer, até através da política. Precisa, né? Eles vão sustentar uma condição vibratória diferenciada. Agora, é claro, a gente tem que se sintonizar com isso, porque você corre o risco de se deixar levar. Então, eu até digo assim, essa é a questão, porque a sensação que dá é de cansaço. Falei, poxa vida, não vai acabar nunca, né? Nesse ponto que eu queria chegar. Chega uma hora que você fica cansado. Isso. E sabe por que você cansa? Porque você está sofrendo o desgaste fluídico. Então, eu digo assim, não é alienação, mas você, nessa época, você precisa ser seletivo. Sim. Você tem que, nós somos espíritos, a gente sabe, a gente vai ficar quanto tempo aqui encarnado? Não é muito tempo, mas se você queira ficar, você não vai ficar muito tempo, não. Então, vamos ser seletivo. O que vale a pena? Eu, por exemplo, não assisto TV, não tenho TV aberta, há muitos anos já, não gosto de muitos programas, não engulo mídia social, rede social nenhuma, não vou atrás de rede social, e eu tenho tudo e tal. Por quê? Porque eu percebo o efeito de contaminação que aquilo produz. Daqui a pouco você está brigando sem saber por que você está brigando. Então, o que eu faço? Assisto programas, assisto TV, assisto YouTube, sei lá, mas sou seletivo. O que me serve? O que tem me ajudado nessa existência? O que vai me ajudar nesse resto de existência? Eu quero que ela seja significativa. E eu faço uso da minha liberdade. Então, isso é uma coisa que você precisa fazer na sua vida, para não ficar absorvendo essas ideias que estão sendo, assim, circulando por aí, tudo quanto é lugar. E que causam, sim, desgaste, causam desânimo. Se você não tomar cuidado, você fica triste. Se você não tomar cuidado, de repente, você não sabe por quê, mas você já está bravo. Porque está impregnado. Impregnado. Entendeu? Valeu, muito bem, obrigada. gente. E já estamos às 8h05 no meu relógio, 8h07. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Porque a gente já foi bastante, né? Do que era esperado. Eu acho que já deu para ter uma ideia do que a gente está querendo fazer.
Aí, qualquer dúvida, depois vocês podem fazer perguntas, me interrompendo a hora que precisar. Na semana que vem, eu tinha perguntado essa semana a questão de você pensar na sua casa antes de chegar na sua casa, lembra? É importante que você continue a fazer isso. Agora, entenda o seguinte, tudo que você quiser, tudo mesmo, você tem que estabelecer uma relação fluídica com aquilo. Quer curar alguém? Precisa de uma relação fluídica. Quer ajudar alguém que está em sofrimento com uma doença? Tem que estabelecer uma relação fluídica. E a maior maneira da gente fazer isso é através dessa ideia maravilhosa de que Deus está em tudo. Então, ele é o veículo do meu pensamento. Um espírito disse uma coisa que eu achei extraordinária uma vez. Ele disse que você não, ele falava assim, ó, você não faz ideia do valor, da importância da prece, a não ser quando você morre. Porque quando você morre, você vê o efeito daquilo. Então ele quis dizer o seguinte, que a alma mais tenebrosa, no momento que ela se dá conta que ela pode fazer uma oração, a luz emana de dentro dela. Ó, que coisa maluca. E a luz que emana de dentro dela, no momento da prece, vai dissolvendo os miasmas cristalizados de sentimentos e pensamentos negativos que ela tinha acumulado. Isso é um processo terapêutico extraordinário. Então, a gente tem sim que auxiliar as pessoas, mas antes de tudo, a gente tem que ensinar as pessoas que a prece não é um luxo, ela é uma necessidade, e não é uma necessidade religiosa, é uma necessidade psicofísica, que produz uma energia, que faz uma ativação do que é de melhor em nós. Então, não vamos nunca esquecer disso. Aí eu vou convidar vocês essa semana para escolherem na sua casa um ambiente da sua casa, ou do seu lado, o lugar que você costuma ficar. E olhe para aquele lá, seu quarto, um cantinho no seu quarto, aquele banquinho do castigo, eu não sei, cada um tem, né? E se coloque aquilo lá de uma outra maneira. Os antigos faziam uma espécie de um altar. Qual é o simbolismo do altar? O simbolismo do altar é que existe um lugar sagrado. Eu quero convidar vocês a olhar para a sua casa, para o seu quarto, e criar um lugar sagrado. É isso mesmo, um lugar sagrado. Onde eu vou oferecer os meus pensamentos nobres, onde eu vou fazer a minha vibração. Então, eu vou pedir para você pensar na sua casa. Hoje eu vou pedir para você pensar num lugar da sua casa, que deve se tornar um altar, que deve se tornar um lugar sagrado. Um lugar de sustentação e um lugar de vinculação com os espíritos elevados. Deu para entender? Então tá. Então eu vou encerrar aqui, eu vou fazer a prece e vou pedir para quem me acompanha para a gente fazer a vibração em conjunto por aquelas pessoas que eu ouvi aqui durante o nossa introdução, que estão passando por dificuldades, né? Principalmente para que elas tenham a fortaleza, a certeza, mas a fortaleza de não perder o ânimo, de não se deixar entregar, de se sustentar, se não sozinhas, no amor de Deus e no nosso apoio. Então vamos respirar. Deixando ela entrar em seus pulmões. Imagine esse planeta inteiro, por maior que seja, mergulhado na luz de Jesus, desde o começo dos tempos. Sinta essa emanação vibratória, da qual você participa. Sinta a experiência única, a qual você é convidado todos os dias na sua existência. Você já foi filho, então sabe o que é um colo. Mas você talvez já tenha tido um filho, e sabe o amor que é segurar alguém nos seus braços. Você já foi jovem,
Já sentiu o vigor de um corpo, dando-lhe a sensação de imortalidade, nada podendo acontecer. Mas talvez você já esteja com uma certa idade e já sinta a finitude, a delicadeza, o cuidado que exige a presença na Terra. Então repare que em cada momento da nossa existência há um equilíbrio e um movimento. Uma harmonia a ser descoberta, uma experiência a ser desenvolvida, uma segurança a ser estabelecida, uma liberdade a ser conquistada. Olhe a sua vida, desde o começo, com as loucuras, com as coisas certas. Sinta gratidão, gratidão, porque você vivendo descobriu o valor do amor, o valor de viver, o valor de trocar. Assim, neste momento, imbuído de um sentimento de gratidão, deixe o seu pensamento buscar aquele que você julga estar em necessidades, estar perdido, desanimado. Não tenha pena, não. Não tenha pena. Olhe o ser eterno, que como você está aprendendo. Chore junto. Sinta compaixão. Mas vibre junto, porque este pode ser o caminho de libertação. Ampla janela dos seus olhos descortina um horizonte que até então não enxergávamos. As janelas do olho da alma que compreende a vida imortal, trazida pelos espíritos de forma simples e explicada, falando-nos da lei de ação e reação, do mérito, da ação dos espíritos. Quantas foram as reuniões e que no colóquio com os nossos irmãos chorávamos juntos, pedindo pela intercessão de Deus aqueles corações em dores e sofrimento. Mas quantas vezes estes mesmos irmãos nos acompanhando no dia a dia, vendo-nos o perigo iminente, nos envolveu suas vibrações de gratidão, sustentando-nos uma decisão mais harmoniosa. Tudo na natureza é um laço indissolúvel. Não há vítimas senão de si próprios. E todos somos capazes de fazer luz. Por isso, olhe para este ser querido que é objeto da sua afeição e interesse neste momento. E mentalmente, diga-lhe, você é luz. Você produz luz. E a sua última realidade é essa realidade. Tudo mais desaparece. Tudo mais é temporário. Mas você é luz. Meu irmão que sofre, tu és luz. E esta luz, que de mim mesmo se emana, te envolve neste momento. E juntos, oramos e vibramos pela presença da luz divina, agora sim, reconhecida por nós, em nossos corações. Onde o poder da raiva, da revolta ou da mágoa, onde a intemperança, a impaciência, diante da eternidade da luz, da qual somos capazes de produzir, sustentar,
e transformando a realidade que nos cerca, transformamos até aqueles que se encontram em desalinho, em desamor, esquecidos temporariamente de si mesmo. Assim, Senhor, contemplando teus olhos suaves, observando-nos a caminhada, sentimos a saudade no nosso peito, que nos faz caminhar com celeridade ao teu encontro. Mas entre nós e a tua presença, eis que encontramos as almas queridas do teu coração, que nos pedem sustento, apoio, atenção. Por isto, Senhor, nós nos detemos, porque já sentimos que a ligação permanece. É o teu coração que vibra em nós. E à medida que abraçamos os nossos irmãos em sofrimento, sentimos mais vivo, presente e atuante em nossas próprias mãos. Muito obrigado, Jesus, pela dignidade da vida que o Senhor nos ofereceu, mas pela clareza que o Espiritismo nos permitiu viver esta mesma vida com equilíbrio. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.